Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estudaremos o capítulo Patrimônio Histórico. Vamos ao nosso livro observar essa imagem aqui. Vocês imaginam que lugar é esse? Já ouviram falar? Já viram essa imagem? Parece, né? Lembra o formato do desenho de algo lá da Itália. Mas não, aqui nós estamos vendo a imagem do Museu Britânico na Inglaterra, que foi fundado em 1753 e foi o primeiro museu nacional criado no mundo. E o que tem a ver um museu com o patrimônio histórico, que é o nosso tema? Patrimônio é aquilo que a gente tem que representa uma história, seja a história de um povo, falando sobre a cultura, tradições. Existem várias formas de patrimônio. Vejam aqui, neste capítulo você vai conhecer por que há construções, práticas culturais e ambientes naturais que são considerados patrimônios. Patrimônio é aquilo que representa o nosso passado, o passado de um povo, o passado de uma cidade, ok? E lá está representando algo, contando a trajetória, que represente toda a trajetória que aquele povo passou. Por exemplo, olha aqui a seção Conversa Vai. Patrimônio é o nome dado aos bens naturais ou culturais considerados valiosos para um povo e que se referem à sua identidade. Você conhece algo que pode ser considerado patrimônio? Então, pensando aí na palavra identidade, aquilo que fala sobre alguém, que comprova a existência, que fala um pouco sobre algo. Falando sobre isso, você conhece algum outro tipo de patrimônio? O que você considera como patrimônio na sua família? Então, olha aqui. Conversa vem. O que é importante para a identidade de um grupo pode não ser importante para a de outro. O que é importante para você e para a sua família? O que é? Vocês se reunirem, vocês têm alguma tradição, algum costume, vocês têm, por exemplo, algum objeto que foi passando de geração para geração e perdura na família até hoje. Então, às vezes, o que é importante para nós aqui no Brasil, porque conta a nossa trajetória, mostra a identidade do Brasil, do povo brasileiro, lá em outro país, por exemplo, pode não ser considerado importante. Certo? Então vamos ver agora um pouquinho sobre a origem do patrimônio. Olha lá. Os homens e as mulheres que viviam na cidade de Roma há mais de 1000 anos falavam uma língua chamada latim. O latim deu origem a várias outras línguas, como a língua portuguesa. Os antigos romanos chamavam de patrimonium todos os pertences de um rico pai de família, terras, casa e objetos dentro dela, animais, esposa, filhos e pessoas escravizadas. Então veja, aqui o termo patrimônio, tudo aquilo que era considerado posse de uma pessoa, não somente objetos ou lugares como uma casa, mas pessoas também. Certo? A pessoa era considerado um patrimônio de quem? Dos homens ricos, certo? Então, tudo aquilo que pertencia àquele homem rico era considerado patrimônio. Por exemplo, aí na sua família, o que vocês têm de patrimônio? Vocês têm uma casa própria, um carro próprio, relógios, algum tipo de joia? O que vocês consideram o patrimônio em relação a tipos de riqueza que a família foi adquirindo? Depois da morte do pai, o patrimônio dele poderia ser repassado para um herdeiro, geralmente o filho mais velho. Já ouviram falar na palavra herdeiro? Herdeiro
é a pessoa que recebe uma herança. Então, aquela história que às vezes a gente ouve em filmes, morreu o pai e a mãe, o filho recebeu tudo aquilo que o pai e a mãe tinham. Então, a casa que o pai e a mãe tinham comprado, um carro que era do pai e da mãe, passa a ser do filho, ok? Isso é o herdeiro. Assim, mesmo quando os chefes de família morriam, as posses deles continuariam a existir. Atualmente, chamamos o antigo patrimônio de patrimônio familiar. Esse patrimônio é o conjunto de posses de uma pessoa que passa para um ou mais herdeiros após a morte de seu dono. Então, o que acontece? Se a família tem aí 2, 3 filhos, tudo o que a família tinha, o pai e a mãe, é dividido em 3, ok? Se tem um filho, tudo vai para esse único filho, certo? E assim sucessivamente. Isso que nós estamos falando é o patrimônio familiar, aquilo que a família, enquanto instituição familiar, o que ela tem, o que ela adquire, que vai passando de um para o outro, ok? Esse patrimônio é o conjunto de posses de uma pessoa que passa para um ou mais herdeiros. Assim como cada família tem seu patrimônio, também existe o patrimônio dos grupos religiosos, das cidades, dos países e de toda a humanidade. Estudaremos diferentes tipos de patrimônio a seguir. Então veja, nós demos como exemplo o patrimônio familiar, aquele que tem a origem num grupo pequeno, que é da família. Mas existe o patrimônio religioso, né? Um dos patrimônios bem grandes e conhecidos, inclusive por conta de toda a trajetória e história, é o patrimônio da Igreja Católica, né? Aquela herança que vem de quantos mil anos atrás, desde imagens, prédios, construções. Vocês já ouviram falar, por exemplo, lá na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que tem várias igrejas que são consideradas patrimônio. Ali conta uma história. Esse patrimônio, aquela casa onde tem uma igreja, por exemplo, não pode ser destruída, não pode ser reformada a ponto de modificar todo aquele local, porque é considerado um patrimônio. E aí entra uma outra palavrinha chamada tombamento. Ela é tombada, um patrimônio histórico que foi tombado, ou seja, quem passa a comandar ali, quem passa a mandar é o governo, no sentido de que ninguém pode comprar aquele prédio, aquela casa onde foi aquela igreja para construir um shopping, um prédio. Não pode. A estrutura tem que se manter a mesma, certo? Isso foi só um exemplo. As cidades também, um local, um prédio histórico de uma cidade que represente algo importante para aquela cidade, entre tantos outros, certo, pessoal? Então, nós começamos a falar sobre patrimônio e nós veremos no decorrer dos nossos estudos outros tipos de patrimônio, certo, turma? Nos vemos em breve. Cuidem-se. Tchau, tchau!